que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós estamos falando sobre as provas da existência de Deus. Já falamos no primeiro bloco, né, André? A gente falou da questão número 7. Isso mesmo. A questão e falamos também de algumas propriedades da matéria. São referências que nós podemos encontrar para estudar o que Kardec quis dizer quando ele fala das propriedades da matéria. E vimos que os espíritos respondem dizendo que, bom, tudo bem, a matéria tem essas propriedades, mas o que é que gerou essas propriedades na matéria? Quem que gerou isto, né? E foi aí que nós terminamos o nosso bloco anterior. Antes de a gente seguir para o próximo slide, eu quero mandar um abraço, Júlio, para o nosso querido Wilmar, a Helena e a dona Neuza, lá de Campinas. Eles estão assistindo o nosso programa também, saudando o Júlio, saudando a todos os telespectadores. Obrigado, Wilmar, um abraço para você também, querido. Obrigado, um grande abraço para Campinas. E aproveitando que você também pode participar aqui do programa. Entra lá no Facebook da TV Mundo Maior ou manda sua mensagem através do WhatsApp. No WhatsApp é muito fácil, você vai adicionar o contato da TV, que é o 11, somos de São Paulo, 99643-3827. E a pergunta que nós deixamos no Facebook da TV Mundo Maior é a seguinte: você já criou alguma coisa que não fosse material? Até o André explicou isso no primeiro bloco, né? Alguma coisa que você não criou, que não foi físico, que não tinha uma matéria envolvida? Responde lá no facebook.com/TV Mundo Maior. E já a gente traz aqui mais respostas. A gente vai já estar juntando aqueles que descobriram que são capazes ou não são capazes de criar coisas materiais e vamos ver o que eles disseram. Exatamente. Agora, para a gente continuar nessa busca, nós vamos para o próximo slide que o nosso querido Júlio vai representá-lo aqui em termos linguísticos para os nossos telespectadores. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos um slide com duas imagens, né, de dunas de areia e a seguinte frase: alguns dizem que a natureza pode produzir coisas lindas como estas e assim que o acaso pode ser a explicação para a causa primeira. A primeira causa, aquilo que gera todas as outras coisas. Alguns dizem que o acaso pode produzir. Vocês viram essas dunas, não é? Volta lá a imagem, Everaldo, por favor. Vocês viram? Estas dunas são enormes e não consta que alguém foi com uma pazinha lá e ficou jogando areia para fazer isto. As dunas pelos desertos e praias do mundo todo são exuberantes, são maravilhosas. Nós temos aqui no Nordeste dunas famosíssimas, não é? Sim. E no deserto do Saara, em vários lugares. Agora, será que só porque o vento produziu isto, o acaso pode ser a explicação da causa primeira de todas as coisas? Vamos ver então o próximo slide. Quando você vê isto que está vendo agora, você pensa que foi o vento que esculpiu? Veja só essas imagens neste slide. O vento pode ter feito aquelas dunas anteriormente mostradas com muito capricho, mas estas imagens que você está vendo também são de areia. Mas você pode responder se foi o vento quem esculpiu isto? E qualquer pessoa que raciocine vai ter certeza que o vento não é capaz, o acaso não é capaz. Mas por que, André, que você está falando sobre isso? Por que você está falando sobre acaso, sobre natureza? Por causa da próxima pergunta. Vamos para a pergunta número 8 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Você vai ver na tela a pergunta 8. Kardec, então, faz a seguinte indagação aos espíritos. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? O que se deve pensar
dessa opinião que é tão comum das pessoas que pensam que o acaso faz coisas mirabolantes. Porque alguns dizem assim, pessoas que às vezes não estão acostumadas a raciocinar, Júlio, ah não, isso foi a natureza que fez, isso aí nasce sozinho. E às vezes também elas atribuem isso a um estado de sorte. Ah não, isso foi uma sorte porque Isso. todos aqueles elementos estavam no lugar certo, na hora certa. Exatamente. E deu certo. Deu certo, é isso mesmo. Então, algumas pessoas que têm esta maneira, que nós respeitamos, não estamos criticando, mas elas pensam assim e se exprimem assim, às vezes achando que há uma lógica no seu raciocínio, não é? Kardec já enfrentava esse tipo de postura. E ele fez então a pergunta número 8, justamente esta. E esta opinião das pessoas que atribuem a formação primária, a origem das coisas, a uma combinação casual, fortuita da matéria, ou seja, que atribuem a formação inicial ao acaso. O que vocês, espíritos, teriam a nos dizer? E Júlio, o que você teria a nos dizer? Hein? Você teria a dizer para as pessoas escreverem a resposta. Exatamente, para participarem conosco. Você já criou algo que não fosse material ou foi o acaso? Não E é? se quiser participar, André, além do Facebook e do WhatsApp, você que está nos assistindo pode mandar também um e-mail para o programa, que é o esm@tvmundomaior.com.br. Manda a sua resposta, o que você acha sobre isso? Você já criou alguma coisa que não fosse material? É uma questão bem intrigante, né, André? Estou ansioso para ver algumas respostas. Vamos, daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas antes, Júlio, nós vamos ver a resposta que deram os espíritos à pergunta número 8. Você acompanhe conosco no seu livro dos espíritos, vai anotando, porque esta foi a resposta que os espíritos deram. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E ademais, que é o acaso? Nada. Então, é um outro absurdo. Um absurdo explicando um outro absurdo. Que, veja só, qual o bom senso pode considerar que o acaso é inteligente? Que ele define as coisas? Que ele tem por si mesmo um poder intelectual de gerar coisas que nascem com uma lógica, o acaso. Onde já se viu dar ao acaso esta qualidade? Casualmente, se você jogar os 2 dados de qualquer jogo, se você jogá-los numa sequência e em 10 vezes que você atirar, assim, aleatoriamente, ao acaso, cair os mesmos números, você tirar 5 e 5 nas 10 vezes, você não vai pensar que foi o acaso. Você vai pensar o quê? O que você pensaria? Esses dados estão viciados. Sim. Tem alguma coisa errada. Porque não é assim que funciona. E as estatísticas do jogo de dados mostram que se começar a sair um só número em um único dado, que se repita com mais frequência, isso já indica, e não precisa ser todas as vezes, mas se das 10 vezes, 4 ou 5 já forem um único número, tem algum problema nesse dado. Porque a sorte não se repete dessa maneira. No mundo da lógica, não é possível. Nós mesmos sabemos disto. Então, é outro absurdo a opinião das pessoas que pensam que a vida, o acaso, o caso fortuito, a sorte, pode produzir algo que tenha inteligência. Não dá. Não é assim. Também a gente vê essa mesma analogia que você fez com os dados num lance de moedas, por exemplo. Sim. Quando você joga moedas também ao acaso e também existem as moedas viciadas, né? Exato. Sempre vão cair com uma das faces. Exatamente. Né? Então é interessante a gente pensar nessas probabilidades. E isso sim sendo o acaso. Exato. Agora, Kardec, ele não se limita a ouvir o que os espíritos disseram. Ele também raciocina sobre. E o próximo slide nós vamos ouvir o que Kardec escreveu. Pode colocar o slide na tela? O Júlio vai fazer a leitura para nós.
A harmonia existente no mecanismo do universo evidencia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Se o acaso fosse inteligente, ele já não seria um acaso. Ele perde a propriedade principal dele. Da casualidade. Da casualidade. É a repetição, não é? Ele estar sempre repetindo-se dentro de um certo critério. O acaso inteligente já não seria um acaso. Veja que raciocínio lindo que Kardec faz, ele mesmo ajudando a gente a olhar as coisas à nossa volta e imaginar como que as coisas da própria natureza se organizam. Nós hoje temos aparelhos que são capazes, Júlio, de prever o tempo, de prever a temperatura, o grau de umidade, a pressão atmosférica e fazer previsões com 3, 4 dias de antecedência. Inclusive de catástrofes também, né? Exato. Como maremotos, terremotos, tempestades. Aquilo que a gente poderia até chamar de acaso, que é um furacão, um terremoto ou uma chuva muito intensa, o homem consegue divisar as leis que propiciam o funcionamento dessas estruturas e anteceder-se a elas, porque existe uma lógica. A lógica que nós encontramos nas coisas, mas não é o acaso que produz tudo isto. E é interessante refletir sobre isso, André, e pensar que toda a natureza está dentro dessa lógica, que não é realmente uma coisa jogada pela sorte, pelo acaso. Se fosse acaso, Júlio, cada ano, fevereiro seria uma estação, julho seria outra estação, o inverno seria aqui em dezembro, no outro ano seria em julho, e a coisa ia ficar assim, uma roleta, uma bagunça, Exatamente. Não é mesmo? E nós vamos continuar estudando essas questões do Livro dos Espíritos no nosso próximo bloco. Você que está nos acompanhando, que nos acompanha inclusive pelo YouTube da TV Mundo Maior, se gostou desse vídeo, desses estudos, deixa aí a sua curtida, compartilhe com seus amigos, compartilhe no centro espírita que você vai, no grupo de estudos e continue estudando conosco, se inscrevendo no canal da TV Mundo Maior, lá no youtube.com/TV Mundo Maior. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá!